Boa noite. Chegar ao fim de
um amigo, de um sorriso, por mais que você puder, pois nós todos temos um compromisso e ao lado do Cristo convidado lutaremos pra vencer. Vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Vinde amenizar nossa grande dor, espargindo em mancheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificais. Vossa falange protetora, dai-nos a bênção redentora, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral. É o cadinho imortal da perfeição a nos redimir nas nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo em luz. É a apoteose do amor, reme a nossa dor com Jesus. Nas horas calmas, quando a tarde voa, eu tento assim cantar uma canção, e o doce nome de Jesus ressoa no santuário do meu coração. Ressoa como um sino que retine, tão claro e puro como o azul do céu. Ressoa como uma cantiga linda que vem de longe a voar ao léu, e o ressoar me traz a esperança de ser feliz e de entender a luz. Eu sinto isso quando em mim ressoa o doce nome do Mestre Jesus. Ressoa como a chuva cristalina que vem sorrindo alegrar a terra, como a beleza de um silêncio brando. Quanta doçura esse nome encerra, e é por isso que essa tarde voa nas asas simples desta canção, enquanto Cristo e a esperança voam pra dentro do meu coração. O amor
venceu as maiores fronteiras. Lá, 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 lá. O sorriso abriu o caminho pro amor. Lá, 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 lá. No jardim nasce mais uma rosa, uma flor cheia de amor. Natureza traz a presença de vida. Lá, 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 lá. E Jesus nos ensina, é preciso amar. Lá, 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 lá. Deus é a maior esperança de amor. Vem amar também. Vejo em ti a paz e a alegria. Lá, 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 lá. O sorriso que alegra o mar. Lá, 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 lá. A presença da grande esperança de um dia cantar e amar. Quando uma tristeza tocar seu coração, não se desanime, cante uma canção. Lembre que lá em cima você tem alguém e lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Quando uma dorzinha danada lhe doer e bem lá no fundo lhe fizer sofrer, lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Ponha um sorriso bonito no seu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Senhor, fazer instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazer que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite, vamos fazer nossa oração.
E agora, harmonizados que estamos, vamos projetar a figura do Mestre Jesus em nossa tela mental. Vamos agradecer a Ele por mais essa oportunidade de ouvirmos os teus ensinamentos de amor. Querido amigo Jesus, graças te damos. Cuida, Senhor, de cada um de nós, abençoando os nossos propósitos, abençoando os nossos lares, familiares. Abençoe, Mestre, o palestrante da noite, inspirando-o em suas palavras. Graças, Jesus, te damos por teu amor infinito. Pedimos a sua proteção, o teu amparo em todos os momentos. Cubra-nos com as tuas bênçãos, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião pública da Casa Espírita Assistencial Bezerra de Menezes. Desejo uma chuva de bênçãos, uma chuva de luz no coração de cada um dos irmãos. Hoje, o Wagner, lá da Casa do Caminho, estará conversando conosco, iniciando o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, itens de 1 a 5, injúrias e violências. Desejo a todos uma ótima palestra. Não se esqueça que nós teremos no final dessa conversa a fluidificação das águas e o passe virtual. Fiquem todos com Deus e muito obrigada. Um bom final de tarde, um bom início de noite aos irmãos e irmãs, amigos e amigas da Casa Espírita Assistencial Bezerra de Menezes, que nos recebe nesse momento para essa reunião em torno do Evangelho do Cristo. Uma saudação especial para todos vocês e também uma saudação especial aos moradores do lar dos velhinhos Bezerra de Menezes, as idosas e idosos que participam e são acolhidos nesse importante projeto vinculado ao Centro Bezerra de Menezes, o Lar Bezerra de Menezes, a quem a gente também saúda e envia um abraço e saudação especial. E no nosso encontro de hoje, conversando um pouco sobre o Evangelho, seguindo então nosso estudo de sábado sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos tentar explorar alguns comentários, algumas nuances do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente dos seus primeiros itens, que são os itens 1 a 5. E o título, só o título desse trecho do Evangelho, que foi organizado então por Allan Kardec, é um título bastante sugestivo, que denominado Injúrias e Violências. Então, é um tema bastante atual, é um tema bastante interessante e que nos suscita reflexões e, inicialmente, também nos traz, então, a admiração e o respeito, porque são condições, são temáticas muito pertinentes ao momento de hoje, como veremos. Bem, inicialmente, para esse estudo, vale a pena, então, destacar que Kardec e os espíritos que organizaram o Evangelho segundo o Espiritismo selecionaram 2 versículos do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, lá no seu capítulo 5, tem uma parte muito importante do Novo Testamento, que é o chamado Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha que é considerado um dos pontos altos de maior destaque ao qual deveríamos prestar bastante atenção, porque ali o Cristo faz um estudo, faz uma grande explanação para os discípulos e para a multidão que estavam com eles naquele momento, sobre pontos essenciais do seu Evangelho. Então é no Sermão da Montanha que ele nos ensina, por exemplo, o Pai Nosso, que nos ensina a orar. No Sermão da Montanha que ele nos fala sobre o perdão, sobre diversas coisas, especialmente também no Sermão da Montanha que ele traz uma passagem muito conhecida de todos nós, que são chamadas bem-aventuranças, né? E
E começa então nesse primeiro capítulo do Evangelho, né, das Bem-aventuranças, no capítulo 5, dizendo que Jesus, vendo a grande multidão, ou seja, imagina que o Cristo estava cercado de uma grande multidão, porque ele já estava, naquele momento, então, em pleno exercício do seu mandato, da sua missão evangélica, e além de ensinar, ele também curava. Então vocês imaginam que uma pessoa com esse destaque, com esse ensinamento, com essa bondade, essa generosidade, essa capacidade de cura, trazia em torno de si sempre muitas pessoas curiosas, necessitados, devotos, desconfiados. Independente da diversidade da multidão, ele estava sempre cercado. Então ele diz que nesse dia ele subiu ao monte e depois de ter sentado, se chegaram a ele seus discípulos e ele os ensinava dizendo. E aí começam as bem-aventuranças. Então tem várias bem-aventuranças, como por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas especialmente vamos destacar duas que estão exatamente no capítulo do Evangelho que Kardec selecionou, porque são muito relacionadas. Primeiro está no versículo 4, diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles possuíram a terra. Vamos repetir, porque depois a gente vai analisar um pouquinho, mas memorizem. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Notado? E segundo, que é o versículo 9, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, bem-aventurados pacíficos, porque eles são chamados filhos de Deus. Exatamente da fusão desses dois versículos que de onde então Kardec tira o título do capítulo 9 do Evangelho, que são bem-aventurados mansos e pacíficos. Então ele começa exatamente, né, para a gente entender onde Kardec faz exatamente o que o Evangelho é, esse estudo do Evangelho do Cristo, né, um estudo da Bíblia, do Novo Testamento principalmente, né, e quando ele enfoca exatamente os mansos e pacíficos, quando a gente quer dizer de mansos, são as pessoas tranquilas, serenas, não violentas, não é isso? São as pessoas quase que também um sinônimo do que são pacíficos, com as pessoas que são a favor da concórdia, da paz e que evitam os conflitos, guerras e assim. E esse tema, por mais que a gente possa olhar para o Evangelho e pensar, olha, esse Evangelho é algo que Cristo disse num momento diferente, num momento histórico muito diferente do que vivemos hoje, mas a gente tem que entender que os ensinamentos do Cristo, ele tem um ensinamento moral, que é um ensinamento que trata da lei de Deus, e a lei de Deus é uma lei universal e perene, eterna, né? Cabe a nós, então, naquele momento, então, depender daquele contexto do Cristo, daquela sociedade ainda mais primitiva, muito agrária, do ponto de vista acadêmico pouco estudada, em que o conhecimento era muito concentrado em poucas pessoas. Então, um contexto social, político diferente, mas esse ensinamento, quando a gente tira esse verniz, a gente tira essa casca histórica do contexto, ele permanece como uma joia ainda brilhante e para que nós possamos dela, então, retirar esse brilho. E você pode achar, mas o que está vivendo? O que tem a ver isso? Né? O Cristo naquele momento de conflitos, né? E a gente trazendo então para o nosso momento atual, e aí é um momento atual que não se como diz, ele não se refere apenas, por exemplo, à situação do Distrito Federal, onde estamos, ou ao país onde estamos, que é o Brasil, mas é uma situação em que o mundo está passando. A gente parece que quando a gente vê, dá uma certa intranquilidade, a gente tem uma certa sensação de insegurança, uma sensação de intranquilidade, porque nos parece sempre, né, que a violência, a força bruta, a convivência pacífica entre as pessoas é algo que está sendo deixado de lado e cada vez mais nós estamos vendo pessoas que buscam impor seu ponto de vista, buscam se valer dos seus direitos de uma maneira muito violenta, de uma maneira às vezes muito agressiva, desrespeitosa até. Nós vemos um momento então em que o esforço de compreender e tolerar a diversidade, a diferença das maneiras de pensar, de agir, de comportar, está sendo perdida, não é isso? E o que é muito dramático, a gente estava inclusive há pouco tempo comentando no estudo aqui na nossa casa, é que esses conflitos
que continuam no mundo, como, por exemplo, os conflitos entre nações, o conflito entre grupos étnicos que víamos, né? Nós víamos na televisão, então víamos, por exemplo, determinado grupo racial em conflito contra o grupo de um determinado país. Pessoas de determinada religião em um determinado país que víamos, né, no tempo passado, entrando verdadeiramente em guerra, em conflito bélico, armado, né, em função de religião. Em diversos motivos a gente via isso na televisão como um fato muito distante que acompanhava aquelas pessoas que se interessam pela situação do planeta, pela política, pela história, enfim, mas isso sempre colocou com algo distante como notícia. E a verdade, e que comentávamos há pouco tempo, é que esses conflitos eles saltaram das telas da televisão, das páginas dos jornais, e adentraram os nossos lares, adentraram nossas famílias, adentraram nossos círculos de relacionamento social, de trabalho. Por quê? Porque hoje nós vivemos tempos que são muito, muito instigantes, porque essa divergência, essa intolerância, a gente começa a viver isso dentro da nossa família, a gente começa a viver isso no nosso ambiente de trabalho, e a gente observa que por diversas razões, sejam questões de religião, questões de ideais, ideologias, questões políticas, então, principalmente nesses tempos atuais, no mundo de maneira geral, não só apenas no Brasil, elas têm trazido, assim, situações que têm separado, né? No meu círculo, por exemplo, de convivência, eu conheço amigos de décadas de convivência, de amizade, que por questões de opiniões políticas, opiniões ideológicas diferentes, simplesmente romperam e destruíram um relacionamento de amizade de algumas décadas. Vemos também famílias sendo separadas em função de diversas razões, religião, política, ideologia, seja o que for. Então isso é uma coisa que está no nosso dia a dia, né? Faz parte do dia a dia. E então, e a paciência nossa, né? Ou seja, a capacidade, aquele esforço de empatia, de compreender, de entender o irmão, parece que é um valor que se perde um pouco ao longo do tempo. Mas aí então vem o Cristo com esse ensinamento para nos reforçar exatamente a necessidade de não nos deixarmos levar por esse pensamento imediatista, esse pensamento às vezes até justiceiro, em que a gente se coloca e com o qual a gente julga e com que a gente às vezes ofende, a gente agride, né? E essa violência hoje, claro que também a violência física ela existe, ela permanece, mas hoje nós temos até violências, nós temos formas de violência, violência verbal, violência emocional, violência de diversas maneiras, tão danosas quanto uma violência física, né? Percebemos que às vezes determinadas circunstâncias de intolerância, de assédio que acontece, por exemplo, através de dispositivos como celular e redes sociais, tem levado, inclusive, a situações drásticas, né? De pessoas em diversas faixas etárias, até mesmo jovens, que por uma situação de violência que recebem, de rejeição, de acusação, de deboche, chegam ao extremo de atentar contra a sua própria vida. Então são momentos de violência que está permeando e está chegando a gente no nosso. A gente não precisa ir na rua para ver isso. Mas aí vem, portanto, a pertinência do Evangelho do Cristo, porque ele vem nos falar exatamente isso. Bem-aventurados os mansos e bem-aventurados os pacíficos. Bom, o que ele quer dizer? E aí no Evangelho lá de Jesus, né, em que Kardec explora, né, lá no Evangelho, Cristo nos disse ainda assim, lá nos versículos 21 e 22, eu, porém, vos digo que quem se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá ser condenado. Então, quer dizer, o próprio fato de vocês entrar no estado de raiva, no estado de cólera, de ira contra o semelhante, já é uma situação condenável, porque significa que aí você entrou num patamar vibratório, você entrou numa condição, numa atitude não cristã. Né? Porque o que diz Jesus? Né? Diz que toda palavra ofensiva, né, quando a gente agride uma pessoa com palavras, com expressões de preconceito, de desprezo, de humilhação, seja o que for, toda essa agressão verbal, emocional que a gente tem em relação às pessoas, né, exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. E que essa lei de amor e de caridade é que a lei que deveria
presidir as relações entre os homens e manter a concórdia e a união. É isso que o Evangelho nos fala. Então, quando a gente cede à cólera, à ira, aos pensamentos de intolerância, nós estamos sendo anticristãos. Por quê? Porque o Evangelho, porque tudo isso é contrário à lei de amor e de caridade, que é o princípio básico do Evangelho. Não é isso? E Jesus, né, não só apenas de palavra, de ensinamento, mas ele exemplificou, para que a gente não tenha dúvida, ele veio exemplificar o quê? Que a mansuetude, quer dizer, ser manso, ser moderado, ser afável, ser paciente, é da lei de Deus. Esse é o comportamento que a gente deve buscar. Porque ele foi assim. Né? O Cristo nos demonstrou, ele não apenas nos ensinou, mas ele vivenciou e demonstrou isso. Mas aí vocês podem dizer, mas Wagner, o que acontece? Isso a gente viver no mundo de uma maneira assim como o Cristo prescreve, a gente estaria sujeito a uma situação de vulnerabilidade, uma situação em que a gente poderia sofrer agressões, sofrer coisas que talvez comprometessem a nossa própria segurança pessoal. Né? Evidentemente, o que o Cristo nos recomenda, e que os Espíritos e Kardec vem trazer para nós, é que, acima de tudo, né, é que não devolvamos, né, quando somos agredidos, quando somos objetos de atos de violência, discriminação, de injúria, né, de condenação por alguém, que a gente não reaja dessa maneira. Então começa por aí. Né? Ou seja, o exemplo é o Cristo. Ele, por exemplo, né, se a gente tiver dúvida, o Cristo foi julgado, foi condenado, foi agredido. E o que ele fez de errado? Nada. E como que ele agiu? Pacificamente, né? De uma maneira exemplar que até hoje, para muitos de nós, ainda não compreendemos a superioridade desse ato moral. Muitos de nós ainda acreditam que aquilo foi um momento de fraqueza, de covardia, quando a gente vê que para você suportar isso de uma maneira cristã, o seu esforço, o seu ato heróico é muito maior do que aquele que se entrega, às vezes, a uma explosão emocional, uma vingança ou atos de revanchismo. Então é isso que a gente ainda, na nossa cabeça, não entendeu e que insistimos com relação a isso. Portanto, a realidade do nosso planeta, né, e o Evangelho nos fala claramente o seguinte, o que ele nos fala aqui? Que até o momento, né, isso é uma realidade, e por isso o Evangelho é extremamente realista, ele não está trazendo aqui uma realidade diferente, até o momento os bens da terra são assabarcados, quer dizer, são dominados por violentos, em prejuízo do que são brandos e pacíficos. A verdade é essa. Né? Ou seja, a gente conhece que no mundo prevalece ainda a chamada lei do mais forte, aquele que mais pode, aquele que tem poder, aquele que tem capacidade de se impor de uma maneira violenta. Seu irmão pode dominar, pode explorar, pode se apropriar, inclusive com prejuízo àqueles irmãos. Né? Mas isso não é a situação normal. Isso não é a situação normal. O Cristo nos prometeu, e aí a promessa do Cristo, né, e a própria lei do progresso, nos garante que nós estamos num momento de transformação, num momento de mudança do nosso planeta. Né? E que, portanto, por essa mudança do nosso planeta, quando Cristo nos disse, olha, eu vou ajudar e vocês vão ajudar e nós vamos implantar o reino de Deus no planeta Terra, significa então que ele está criando um arcabouço, está criando uma arquitetura social, podemos assim, de uma nova sociedade. E aí a sociedade que é diferente da sociedade que a gente tem hoje. Não é a sociedade baseada no mais forte, não é a sociedade baseada no mais poderoso. Né? É a sociedade que vai ser baseada nos valores do Evangelho. Então, o que o Evangelho, que o Cristo nos disse? Aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, que seja menor, que sirva o seu irmão. Então, os valores sociais dessa nova sociedade que vão ditar, então, a violência, a exploração, o desrespeito, as injúrias, as calúnias, isso vão deixar de existir. Né? E é um processo de transformação. Isso que talvez que nos incomoda e às vezes nos dá assim uma certa ansiedade, porque a gente, no nosso ponto de vista da vida atual, a gente não percebe que está acontecendo talvez no tempo e na velocidade. A gente gostaria que isso fosse algo que a gente pudesse acordar um dia, né? Imagina, a gente acordou, hoje é um sábado, né? A gente é domingo, então a gente amanhã é segunda-feira e o mundo mudou. E o mundo mudou, então só tem pessoas boas. Mas a realidade não é essa, por quê? O mundo, ele é o resultado das pessoas, de nós que vivemos nesse planeta. Então, se a maioria de nós somos espíritos ainda violentos,
egoístas, orgulhosos. Então a predominância da sociedade é essa. Então o mundo está mudando, o mundo está transformando, né? Inclusive passando por um processo em que muitas dessas pessoas, né, quando o Cristo nos diz, o Evangelho nos diz o quê? Que muito desses maus, dessas pessoas violentas, exploradoras, elas serão afastadas. Serão afastadas em que sentido? À medida que a evolução do planeta está se dando, e nós estamos passando por esses momentos, né, nós estamos passando por um momento de seleção. Diversos, segundo relatos espíritos, e temos aí uma ampla bibliografia espírita para nos confirmar isso, que nós estamos assim vivendo um grande momento de migração espiritual, podemos dizer. Migração espiritual, em que sentido? Muitos daqueles ainda que insistem no erro, na violência, na maldade, eles estão tendo, no momento atual, uma última oportunidade de encarnação. E se assim persistirem dessa maneira, não mais voltarão a reencarnar e a viver no nosso planeta. Então tem uma massa de espíritos que está sendo deslocado e vai ser reencarnado em outros orbes para recomeçar esse processo. Isso nós vamos entrar, mas o Evangelho, capítulo 3, trata disso, muita coisa. Então esse movimento de emigração, né, de saída, tem um movimento de imigração, que é o movimento de chegada. Também diversos livros descrevem a chegada, a reencarnação de muitos espíritos missionários que vêm de mundos mais evoluídos, que estão reencarnando e que vêm com esse espírito novo dessa nova sociedade, que vai nos inspirar na ciência, na medicina, na pedagogia, na política, na filosofia, onde for, né, nas pesquisas, com esse novo espírito cristão. Então nós estamos num momento de transição, e é isso que é difícil, né? Então por isso que nós, como somos almas ainda vacilantes, sentimos ainda, às vezes, né, nos sentimos dividir. Então às vezes nosso coração ele oscila entre o perdão, a paz, mas às vezes também temos impulsos, temos arroubos de vingança e de violência, porque isso ainda faz parte da nossa personalidade. Então estamos sendo testados, né? Estamos sendo testados, e por isso que a gente tem que ter essa noção. Então, para que a gente possa concluir esse pensamento, então a gente sabendo que o mundo está passando por isso, passando por esse momento, estamos sendo testados, né? A pergunta e a reflexão que devemos fazer é: em que acreditamos mais? Né? Na lei humana ou na lei divina? A lei humana é a lei do agora, né? Da vingança, do olho por olho. Olha, se alguém me agredir, eu devolvo, não levo desaforo para casa, né? É isso, eu acredito. Ou eu acredito na lei divina, que é o que Cristo falou: olha, se você for uma pessoa mansa, branda, pacífica, continua, porque esse mundo vai mudar e você vai se tornar um cidadão, né? Você vai ter as características de personalidade, espirituais, psicológicas, emocionais, para viver nesse novo arcabouço social. Agora, se você for uma pessoa violenta, né, exploradora, não, no mundo não vai ter capacidade, você vai começar isso em outro mundo, né? Então, estamos em pleno processo de mudança, né? Estamos sendo testados, então são momentos muito críticos e talvez para cada um de nós agora, estamos talvez vivendo uma das encarnações em que a gente tem maior poder de liberdade, de ação, como a gente tem hoje, mas por outro lado, momentos também que a gente tem que fazer uma escolha certa. Então, o mundo vai mudar, o Cristo nos prometeu e Ele nos convidou e deixou a cada um de nós com o nosso livre-arbítrio. Então, qual será a nossa escolha? Nossa escolha é apostar na promessa, no ensinamento do Cristo e nos habilitarmos a esse novo mundo, ou vamos insistir nas velhas práticas de um mundo velho que está sendo destruído, né, e vai ser substituído. Então a escolha de todos nós é isso. Então quando Cristo fala bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra, é porque nós queremos participar dessa terra, né? Nós queremos ficar aqui, mas para isso precisamos ter esse novo espírito, né? Porque seremos pacíficos. Então esse trecho do Evangelho ele é extremamente oportuno, ele é extremamente atual e traz para nós reflexões muito importantes nesses momentos que estamos vivendo agora. Saibamos então compreender, entender essas palavras do Cristo, entender esses ensinamentos que Kardec e os Espíritos nos trazem e fiquemos atentos para que nessas horas que estamos sendo testados, no dia a dia, gente, em qualquer momento, na casa, no trabalho, na família, no ônibus, na rua, onde que a gente quer, nós estamos sendo testados e a cada momento pensamos, né? Quem sou eu? Sou manso, sou pacífico ou sou um violento, sou um desordeiro? O convite está feito, o tempo está correndo, a oportunidade está aí para todos nós, então a escolha é uma escolha individual. Reflitamos sobre isso e meditemos nessa oportunidade grandiosa que o Cristo está dando para cada um de nós. Agradeço muito a atenção, desejo então para vocês uma boa noite
e que cada um de nós possamos refletir sobre esse convite constante que o Cristo faz para cada um. Fiquem com Deus e, mais uma vez, obrigado ao Centro da Casa Espírita Essencial Bezerra de Menezes pelo convite e um abraço especial mais uma vez para os nossos idosos. Fiquem com Deus. Boa noite. Meus queridos irmãos, vamos permanecer em harmonia, em sintonia com essa reunião. Após essas palavras esclarecedoras da palestrante, que nos remete aos ensinos de Jesus, ao seu evangelho de amor, de paz. Vamos neste momento, cada um de nós em nosso íntimo, nos colocarmos disponíveis, acessíveis à influenciação dos nossos amigos benfeitores espirituais, nossos amigos que aqui estão em nosso auxílio, promovendo em cada um de nós uma limpeza no campo físico, no campo espiritual, retirando de nós toda e qualquer energia deletéria, negativa, que esteja nos atrapalhando, nos desarmonizando, nos desequilibrando. Que o Mestre Jesus, que acompanha esse passe, possa, através desses nossos amigos benfeitores, realizar essa limpeza igualmente em nossos lares, em cada cantinho da nossa casa. Possa envolver cada irmãozinho que está em tratamento nesta casa de oração. Amado Mestre Jesus, graças te damos, Senhor. E agora, neste instante, vamos imaginar cada um de nós sendo envolvidos numa luz vinda do alto, que essa luz azul, brilhante, possa penetrar cada cantinho do nosso organismo físico e espiritual, que foi limpo, foi preparado, e possa realizar dentro de nós essa transformação de energias, que possamos ser reabastecidos com energias boas, com fluidos salutares, edificantes, que essas energias possam envolver os nossos lares, as nossas famílias, os nossos amigos, que possamos neste momento sentir paz, tranquilidade, sentir o coração e a mente serenos. Amado Mestre Jesus, rogamos a Ti, Senhor, para que juntamente com os nossos bons pensamentos, com os nossos sentimentos mais edificantes, possamos unir as nossas forças, as nossas energias, em benefício da água que preparamos para esta ocasião. Que essas águas, Mestre, recebam esses fluidos salutares, edificantes, fluidos medicamentosos, que os nossos amigos da espiritualidade maior promovam nessa água esse remédio necessário que no momento cada um de nós estamos necessitando. Que possamos, ao fazer uso dessas águas, termos todos os nossos problemas, sejam físicos ou espirituais, dores, amenizados,
cansados, aliviados. Mestre Jesus, rogamos a Ti uma bênção especial ao lar dos velhinhos Bezerra de Menezes, a cada um dos moradores que ali vivem, os nossos queridos idosos, que essa luz, esse amor e essa paz que agora nos envolve possa envolver igualmente esses irmãos, os funcionários daquela casa, a direção daquela obra. Obrigada, Mestre Jesus, que tenhamos todos uma noite de sono tranquila, um sono reparador, e que a Sua presença, Mestre, possa continuar em nossas vidas hoje e sempre. Que assim seja.